Ministro, o senhor tem memória de alguma outra reunião informal do Supremo Tribunal? Bom, O senhor tem memória de alguma outra reunião informal do Supremo? deixa eu ver. Olha, antigamente, depois até acabaram com isso. Excepcionalmente, excepcionalmente, havia uma prévia, uma decisão assim, de alguma coisa que podia surgir na, na reunião plenária, muita discussão. Então se trocava alguma ideia antes, administrativa, mas é uma troca de ideias assim, sem um caráter, digamos, de definitividade, mas sim uma troca de ideias para ter mais ou menos o. Mas isso foram muito poucas. O que ocorreu foi assim, excepcionalissimamente. Uma vez, se eu não me engano, foi um caso que houve lá com o Ibrahim Abiaquio, ou qualquer coisa que houve com o Ibrahim, uma publicação que teria saído no. Porque houve um período lá que pegaram o Ibrahim, liquidaram, não sei se está lembrando, você era muito garoto ainda, liquidaram com o Ibrahim, puseram o Ibrahim em primeira página, com um rubi na testa, porque acusaram o Ibrahim de ter contato com um contrabandista de pedras preciosas e tal, essa coisa toda. Então, depois não houve nada, não foi comprovado coisa nenhuma. Mas o Globo arrasou com o Ibrahim, todo dia. E aí houve qualquer coisa que foi ao Supremo, se discutiu sobre isto. Bom, e houve uma reunião prévia sobre isto, sobre essa matéria. É esse que eu me lembro, esse caso. Talvez mais um ou outro tenha havido, mas foram raríssimos reuniões desse tipo para discutir. Foram muito poucas vezes. Então, não houve. Porque lá nos Estados Unidos é um processo diferente. Até os assessores se reúnem, discutem as matérias, os assessores discutem as matérias e tal. E aí levam as suas opiniões para os ministros em face da discussão que terá havido, vêm as opiniões e tal, e eles então examinam e discutem. Isso. O que o senhor tem a dizer sobre os seus assessores? Sobre os meus assessores. Que memória o senhor tem deles? Como? Que memória o senhor tem deles? Não, muito boa. Antigamente, hoje o número aumentou, o número de processos aumentou extraordinariamente. Não é? Mas naquela ocasião, ainda o número era palatável. Eu jamais permiti que um assessor fizesse a ementa de um processo. Talvez hoje, ou pouco, algum tempo depois, fosse diferente. Possivelmente seria diferente, pelo volume. Mas na ocasião eu sempre. E por que a ementa eu fazia? A ementa ela deve sintetizar aquilo que foi de importante objeto do julgamento.
Então, se tu lendo a ementa, pega os pontos chaves do julgamento e colocar. Então, lê e sabe mais ou menos o que foi, mais ou menos não, sabe o que houve. Resultado. Bom, a não ser que seja algum aspecto secundário. Alguns ministros fazem uma ementa longa, até agora não está havendo muito mais isso. Mas um ou outro ainda faz. Mas antes era mais reduzida. Bom, e é exatamente pelo receio de não traduzir a ementa aquilo que realmente foi objeto do julgamento, eu sempre fiz. Mas de explicar, eu fiz porque à época eu podia fazer. O volume permitia que fizesse. Hoje em dia, possivelmente não. Porque o volume é... Agora, antigamente nós tínhamos dois, no meu tempo, tanto no Federal de Recursos como no Supremo. Eram 2 assessores. Bom, havia basicamente 2 tipos de processos. Uns repetitivos. Bom, esses repetitivos o assessor fazia, mas sempre eu revia. Revia porque, embora iguais, não eram idênticos. Havia sempre algum, às vezes havia algum argumento que era o resultado mesmo, mas havia um argumento que não tinha sido considerado antes e era interessante que o advogado visse que aquele argumento tinha sido apreciado. Senão ia entrar com a bela declaração. O senhor não apreciou isso e tal, então se apreciava. Então. E aqueles que não eram iguais, havia diferença, então eu fazia todos. Nenhum recurso extraordinário, nenhum, foi feito por assessor. Eu fazia, a não ser exatamente estes, repetitivos. Agora, eram muito bons, dedicados, os que eu tive, os funcionários. Dedicados, sérios, nunca o peguei em qualquer atitude que não fosse absolutamente, rigorosamente correta. E então fiquei muito satisfeito com isso. Hoje tem, parece que 8 assessores cada um. E acontece com essa diversidade de assessores, problemas às vezes bem sérios. Porque em alguns gabinetes a distribuição deveria ser bem cuidadosa a fim de que determinado assunto fosse examinada pelo menos pelo mesmo assessor. E acontece que às vezes não é. Então o assessor tem um ponto de vista, pega uma jurisprudência que às vezes está ultrapassada e faz de acordo com o que ele encontrou, ou ele acha que se é coisa nova, ou então pela jurisprudência que ele encontrou e que às vezes já não é a prevalente. Bom, e aquele processo igual cai para outro assessor. Então, deveria haver um cuidado básico, elementar, de distribuição de assuntos para os mesmos assessores. Porque quando o ministro fosse rever aquilo que foi dito lá, ele tinha uma ideia de quem ter feito, os cuidados que houve para a elaboração daquele
voto ou despacho ou o que fosse. Porque se pega um e dá uma coisa e outro dá outra, ele vai se atrapalhar, porque é preciso que a memória dele funcione de tal maneira para ele saber, pô, mas esse caso aqui, tem uns que lembram de tudo, outros não. Esse caso aqui nós já julgamos assim. Então. E em 1982, o senhor levou seus assessores do Tribunal Federal de Recursos, o senhor aproveitou o gabinete do ministro Firmino Paz. Como o senhor compôs o seu gabinete? Não, o gabinete do Supremo, no Tribunal Federal de Recursos, eu mantive os mesmos assessores. Depois um assessor quis sair porque ia receber um convite para ir para a presidência, que a gratificação era um pouquinho maior. E então eu substituí este a pedido, não é? Quer dizer, a pedido indireto, porque ela ia se candidatar da presidência, a assessoria na presidência, e aí eu dispensei para ir para lá. E no Supremo, eu levei um que já vinha comigo lá do Tribunal Federal de Recursos, e aproveitei um que já era assessora do ministro Carlos Madeira, e que me recomendou muito, e realmente não foi muito boa indicação. Nunca tive problema com nenhum. Tudo, e mesmo quando havia alguma divergência, olha, vamos acrescentar isso, tirar isso e tal. Aí sempre num entendimento muito bom e com segurança. Deixa eu ver alguma coisa mais que possa de julgamentos interessantes lá então vários que depois de 20 e tantos anos é possível que esteja. Nós podemos fazer ainda restam algumas curiosidades. Como? Nós podemos lhe fazer perguntas. Sim, pode. Posso? Vamos lá, ministro. Queria saber do senhor, seguindo a narrativa que o senhor está construindo, né? Nós estamos já Supremo, o senhor já chegou a contar de alguns fatos posteriores à sua aposentadoria. Como foi se aposentar? Como é que é sair do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso depende muito, muito mesmo, da pessoa. Há pessoas que são muito ligadas à importância do cargo. Bom, essas pessoas que se vinculam muito à importância do cargo, para estas, eu sei, pelos contatos inúmeros que tive, então, que é um trauma muito grande. É um trauma grande. A pessoa sai, está na posição, porque realmente há uma modificação substancial entre o ministro que está na ativa e o ministro que está aposentado. Bom, então brincam muito e tal. Fulano, você vai ver, quando ele se aposentar, vai crescer capim na porta. É muito dito isso. Então, e eu tenho notado, com esse conhecimento de N que se aposentaram e tal, que uns sofrem muito, exatamente pela queda do status. É um ministro, nós sabemos, aposentado e não aposentado, a diferença. Conto um episódio até muito engraçado de um ministro que foi tratar de um assunto do Ministério da Fazenda. E chegou lá, o funcionário, pois não,
Aí eu sou o ministro fulano de tal, eu queria ver meu papel assim. Ah, pô, não, e tal, sei o quê. Mas o senhor está aposentado? É, aposentei-me agora. Aí ele virou-se para um companheiro de uma outra mesa. Fulano, atende aí o inativo. Era senhor ministro. Senhor ministro, por não, levantou-se aquela coisa da... Eu sou tratado da minha aposentadoria. Ah, o senhor está aposentado? Ah, não é comigo, não. Fulano, atende aí o inativo, a classificação. Quando, na verdade, o título é dos poucos, mas existe. O título é vitalício. É como oficial do exército e tal. É general, deixa de ser, está na ativa, mas então continua sendo. Mas uns deixam então o cargo e sabendo disso, dessa cápsula de minúsculo que há, indiscutivelmente há, então eles se ressentem muito. Porque em atividade há uma procura muito grande. Primeiro, é aquela coisa, o prestígio do cargo. É o cargo. É o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, e o outro já não foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não é a mesma coisa. Sabe-se que a diferença é muito importante sobre N aspectos. Aí tem uma coisa que para mim, de um certo modo, foi uma surpresa. E acredito que esta surpresa tenha havido em relação a outros. É o seguinte, eu me aposentei, eu fui advogado no Rio, antes de entrar na magistratura. Eu fui advogado no Rio. Bom, vários anos. E tinha minha clientela e tal, essa coisa toda, e prestigiado pela clientela que procurava que o advogado que seja atuante, bom, essa coisa toda. Tudo bem. Quando se está na ativa, há muita procura, a procura continua sendo grande, de advogados também que prestigiam, mas aí em função do cargo. E até muitos ostentam, a palavra talvez seja forte, mas se ajusta, ostentam aquela proximidade com o ministro e tal. Bom, tanto que por parte de alguns ministros há muito cuidado nisso, porque tem uns advogados que sabem os limites e outros não sabem dos limites. E os que sabem dos limites, está tudo bem. Então, os que não sabem dos limites se tornam, às vezes, desagradáveis. E porque eles querem mostrar prestígio com os clientes e tal, e aí se excedem nessa demonstração de proximidade, não de intimidade, mas de proximidade. Bom, então os advogados, quando o ministro está na ativa, eles são muito procurados em função disso. E o ministro se sente muito prestigiado porque é reverenciado pelos advogados, essa coisa. Quando ele se aposenta, ele nota logo a diferença. Já não é a mesma coisa, aquela procura que tal, de fazer questão, já não é a mesma. Aqueles que se davam com ele pessoalmente, o conhecimento, não altera. Outros
que procuravam essa proximidade, exatamente pela posição do ministro. Esses já não interesses eram movidos apenas pelo interesse, o interesse desapareceu, acabou. Bom, agora vem a segunda coisa, para mim, de um certo modo, uma surpresa. Bom, mas então, quando a pessoa deixa a magistratura e passa a advogar, ficam duas situações. A primeira, quando ele passa a advogar, ele é procurado, se ele era um bom ministro, conhecido, prestigiado e tal, então ele é muito procurado. Mas ele é procurado, digamos, de uma maneira muito intensa. Quando ele aceita uma questão, às vezes, é quase que ele está fazendo um favor. O sujeito veio, doutor, o senhor podia ver isso para mim? O ministro, o senhor podia pegar e tal? Se eu digo sim, peraí, eu vou examinar para ver se você tem razão realmente. Se examina, eu digo, olha, está bem, eu vou pegar. Acho que vocês têm razão, vamos trabalhar nisso. É como se fosse um grande favor. Porque a pessoa acha que aquela opinião que foi dada é de realmente extrema importância e ele se sente muito confortável em dar a questão, sabendo que é uma opinião valiosa que vai contribuir muito para o êxito da causa. Bom, então isso foi, certo modo, uma surpresa de o empenho. E pôr a modéstia de lado. Façamos a ressalva. Bom, foi uma certa surpresa de eu ver. Eu tenho cartas aí, agora mesmo, há 2 dias, eu recebi uma, mas tenho recebido várias de clientes, várias, entusiásticas sobre os resultados obtidos. Bom, isso é muito confortador, não é? Porque a pessoa diz, bom, o resultado... Agora mesmo, por exemplo, 2 dias, 3 dias, eu sou advogado daquela questão dos transgênicos. Célebre, agora está mais ou menos amortecido pelo tempo decorrido, mas que esteve em grande evidência uns anos atrás. Se nós devíamos ou não aceitar a plantação dos transgênicos aqui no Brasil, porque havia uma exigência judicial no sentido de que deveria haver o que eles chamam a rima, quer dizer, uma experiência durante muito tempo para observar os efeitos deste plantio no meio ambiente, dos efeitos na pessoa humana e o resultado significativo ou não na produção. Bom, ganhamos em primeira instância. O senhor representou quem, perdão? Como? Quem o senhor representou? A empresa. E conseguimos ganhar. Aí demorou. Agora houve embargos infringentes, uma fórmula de recurso. Quando há um voto divergente, você entra com os chamados embargos infringentes, que aí vai para o plenário, e foi decidida há uns 3 ou 4 dias.
E ganhamos definitivamente. Bom, mas o resultado disso, dessa questão, é de uma importância enorme. Por quê? Primeiro, a economia, basta dizer o seguinte, que atualmente a área economizada no plantio está equivalendo a 2 vezes a área do Pará. Porque ele está sendo plantado do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Então, somando estas áreas cultivadas está correspondendo a uma economia em área territorial de 2 vezes o estado do Pará. Quer dizer, e agora estão com produção também do milho e algodão em larga escala. Então, se modificasse agora, era um desastre a economia. Porque nós estamos com uma plantação de cerca de 77% da soja transgênica. Era uma catástrofe. Bom, então, depois de luta de anos e tal, acabou terminando agora, há 3 dias atrás. E aí veio lá a empresa com uma carta, já outras, durante a tramitação, com alguma vitória vinha e tal. Agora terminou, graças ao senhor, não sei o quê, aquela coisa. Então, desse tipo, eu tenho recebido muitas. E isso é muito gratificante, porque há uma valorização, o reconhecimento da valorização do nosso trabalho, não é? E com uma coisa dessas, a repercussão, por exemplo, ao ministro Passarinho, aquela questão, o ministro Passarinho terminou a questão, ganhamos. Aquilo, e vários outros casos, não é? Vários outros. Bom, então tem esse aspecto, voltando ao início, tem esse aspecto dos advogados prestigiarem o juiz que se aposentou, exatamente querendo que ele também patrocine alguma causa diretamente ou o ajude na defesa de uma questão que ele possa ter dúvidas, não tanto para influência junto aos ministros, mas pelo desenvolvimento que ele possa dar à questão com um aspecto novo e, de um certo modo, não com a influência que ele pessoalmente possa dar junto aos ministros, olha, assim, convence, não, mas pela importância que tem uma opinião dele sendo advogado. Porque se ele foi um bom juiz, os juízes que vão julgar aquela questão têm logo um princípio de credibilidade. Vão logo achando que, em princípio, que realmente aqueles argumentos são válidos. E prestam, então, mais atenção quando é dito por uma pessoa que ocupou cargos de relevo, de decisões na magistratura. É natural isso, não é? De qualquer pessoa, se tem alguma maior familiaridade com determinado assunto, maior profundidade de conhecimento sobre determinado assunto, que seja ouvido e, em relação a eles, haja mais atenção do que uma pessoa que escreva normalmente e tal. Então, há esse aspecto. O prestígio do ministro em atividade
procurado por advogados que querem, que querem estar ali com aquela possibilidade de um contato para explicar as questões e tal, essa coisa, né? O que é importante, mas há o outro lado, você de se aposentar e ser procurado exatamente pela sua atuação. E isso é muito importante. Então, o sujeito que deixe de ser prestigiado sob um determinado ângulo, que é o de ser ministro e tal, com aquelas reverências todas compatíveis com o cargo que a pessoa vai e tal, e aquele outro que não está no cargo, mas em função do que ele foi, do que ele significou, ele continua prestigiado, sob outra faixa, com relação a outra faixa. E isso é muito bom, é muito gratificante. Ministro, posso lhe perguntar como foi dividir a tribuna com um ex-colega de Supremo? Em particular, como foi dividir a tribuna com o ministro Ilmar Galvão como seu ex-adverso? Olha, com relação ao Ilmar, o senhor está perguntando porque ele foi advogado e eu advogado também, não é? A questão interessante com o Ilmar Galvão, que houve, e muito importante, mas muito importante, e que, aliás, não houve, a meu ver, a repercussão que mereceria, mas que é muito importante, é o seguinte: a Eletronorte é uma empresa subsidiária da Eletrobras. Bom, então há dúvidas, há uma discussão sobre a natureza da Eletrobras. Se ela chega a ser realmente uma sociedade de economia mista ou não. Porque as ações da Eletronorte são já ações não do governo diretamente, mas da Eletrobras. Ela já é. Então eu digo, se é uma sociedade de economia mista, é uma sociedade de economia mista de segundo plano, de segunda linha, porque não é o governo que tem as ações, é uma sociedade de economia mista que tem estas ações. Bom, e aí houve uma questão muito importante e que eu digo não foi, a meu ver, dada a repercussão que caberia. E eu fui advogado de um lado e o Ilmar Galvão de outro. Eu fui chamado pela Eletronorte para ser o advogado. Mas, exatamente neste instante, eu tinha acabado de ser chamado pela empresa que estava em litígio com a Eletronorte. Bom, a Sodotécnica, uma empresa do Rio de engenharia. Era um débito 20 e tantos anos, que estava num valor relativamente alto. Bom, e aí tivemos, aí chamaram o Ilmar. O que o senhor acha do Ilmar? Eu digo, ótimo. Ótimo. Porque o Ilmar, eu me aposentei e o Ilmar veio para o meu lugar. Ilmar Galvão. Bom, aí fomos lá no Tribunal de Justiça e eu fiz a defesa oral, ele também. Eu ganhei, por unanimidade, achando que a Eletronorte não era
vinculada ao governo e, portanto, não havia por que ser o pagamento feito queria pagar em precatório, depois de não sei quantos anos, o que ia demorar mais 10 anos para pagar essa. Bom, aí ganhei. Aí foi para o Superior Tribunal de Justiça, também ganhei lá, os dois fatos. Aí foi para o Supremo Tribunal Federal para saber se pagava por precatório ou não. E pagaria por precatório se houvesse realmente a vinculação ao Estado. Estas ações fossem consideradas da Eletronorte como sendo do Estado e, portanto, com aquela garantia que a Constituição, no artigo 100, agora modificou na época, que o artigo 100 dava, que era de fazer o pagamento por precatório, que era de 10 anos. Depois de uma ação de 20 anos, ia levar 10 para pagar, nas 10. Bom, e aí eu falei, e ele falou também, e aí eu ganhei por 3 votos contra mim, mas os outros votaram a favor, achando que realmente não tinha cabimento fazer pagamento por precatório. Aí eu ganhei. O Elmar ficou até um pouco decepcionado e tal, mas é do jogo, não é? E o relator foi o Aires, meu vizinho, era meu vizinho na época, aqui. E o Aires foi o relator e perdeu, o voto dele ficou vencido. Bom, foram 3 votos contra e os outros a meu favor. Bom, e então aí a Eletronorte entra com embargos de declaração, o que levaria mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, e fizeram um acordo. Aí encerrou-se, mediante acordo. Não cedeu uma parte. A meu ver, o acordo foi absolutamente desfavorável à empresa, mas a empresa queria receber depois de 20 anos, ainda ia demorar. Então, no fim, nós ganhamos tudo, mas assim mesmo ia demorar uns 2 anos, pelo menos. Eu disse, não, eu quero receber o dono da empresa já idoso, com mais de 80 anos, eu não recebo nada, ou recebo alguma coisa. Então, resolveu. Mas de julgamentos interessantes, não sei se dá dentro do tema aí, mas houve um julgamento muito interessante, foi há muitos anos, até do governo do Ney, governador, lá do Paraná, um conselheiro foi acusado de ter assassinado a mulher. Bom, e foi um dos crimes mais misteriosos que eu já vi, porque fizeram inquérito, Diabo 4. Ele foi o acusado principal, que ele tinha um amante. E então, muitos acham que a amante, que não se encontrou nenhum vínculo direto da amante com o assassínio. E ele, o conselheiro, tinha a chave da porta e tal, e ela apareceu morta, assassinada, com um cordão de nylon no quarto. A porta, ninguém tinha chave, a não ser ele e um filho. A porta, a janela, era uma casa, a janela estava fechada. Então, quem entrou? Como entrou? Tipo da coisa
Então, ele tinha a chave, ele, conselheiro, tinha a chave. O filho tinha a chave. E só. Ninguém mais tinha a chave. A porta não foi arrombada, a janela não foi arrombada, a mulher estava morta lá com esse cordão de enforcamento. Então, a competência, quando conselheiro, era do Tribunal Federal, do antigo Tribunal Federal de Recursos. Bom. Isso. O senhor me permite mudar um pouquinho de assunto? Só um pouco. O senhor mencionou agora, anteriormente, a trajetória do ministro Jarbas Passarinho, Sim. Que é seu parente. É meu primo. É seu primo. E como o senhor mencionou, é um ministro de relevo, uma figura de relevância na política, no cenário político nacional. Eu gostaria que o senhor nos contasse como é que foi sua relação com ele, se de alguma maneira o senhor influenciou ele lhe influenciou. Como foi? O que o ministro Jarbas tem a ver com a sua trajetória? Nosso contato com ele. Bom, vamos só terminar, encerrando, vou terminar com brevidade. Bom, mas os indícios contra o conselheiro eram de tal ordem que só uma pessoa muito burra é que deixaria tais indícios. Entendeu? E então eu fiz uma análise profunda do assunto e absolvi. E fora 2 votos, ele foi absolvido. Porque os indícios eram tais que não chegaram a convencer, talvez pelo excesso de indícios. Bom, mas voltando aí ao passado ao Jarbas. O Jarbas foi o seguinte: quando eu fui subchefe do Gabinete Civil, o Jarbas foi governador do Pará, na época. E aí eu não tinha antes relacionamento maior com ele, porque ele vivia lá no Pará, ou nas missões militares, e eu em Brasília. Bom, mas quando ele veio para cá, antes dele vir para cá, nós tínhamos tido alguns eventos, algumas coisas que tinham necessidade de comunicação. E então começamos a nos comunicar por carta ou por telefone, com o Jarbas. E a amizade entre nós formou-se imediatamente, embora nós vivêssemos distantes um do outro. A aproximação foi assim, muito grande e digamos, muito compreensiva. Então, muitas coisas que havia, algumas coisas, algum problema, as filhas dele me telefonavam, diziam assim: primo, dá um telefonema para papai. Já aconteceu isso. Ele está em dúvida e achando que vai fazer isso assim, assim, tal, tal. Dá um telefonema para ele, dando tua opinião aí nesse sentido. Então. E eu fazia isso. Já era isso e tal. E fazia a coisa sem dizer como eu tinha sabido, não é que elas tinham me pedido. E ele sempre atendia, sempre que era possível. Né? Uma vez ele ia votar, ele sabia que ia perder as eleições. Ele apoiava um candidato ao Senado, não ao governo, ele era candidato a senador, ao governo, que não tinha politicamente nenhuma força. E eu dizia: ô Jarbas, não vai adiantar nada, tu vais apoiar, tu vais perder. Aí é que se revela o espírito público do Jarbas, nesse episódio. Diz assim: primo, eu sei do risco que eu estou correndo. Fulano
era um engenheiro, né? Realmente não tem prestígio político. E eu sei que para um candidato ao Senado é muito difícil ter força política para eleger, colaborar na eleição de um senador, do governador. Que o pessoal quer aquele que esteja próximo. E é o governador que está próximo, não o senador que está lá em Brasília. Eu sei disso, eu sei do risco. Mas, se conseguir elegê-lo, vai ser ótimo para o Pará. Porque ele é muito competente, muito sério, vai ser excelente administrador. Então, isso que está me dizendo, eu estou perfeitamente ciente. O risco é muito grande, mas vale a pena corrê-lo. Houve as eleições, ele perdeu. Isso eu tenho isso como um sinal do espírito público do Jarbas, bastante ciente. E tinha outros candidatos muito mais viáveis, não. Pô, e o nosso relacionamento passou. Aí o Jarbas veio para Brasília como senador, e aí a nossa aproximação passou a ser muito grande mesmo. E havia muita troca de ideias e tal sobre isso, sobre coisas mesmo do Pará, aos quais eu não estava ciente ou afeito, mas ele às vezes me ouvia, dizia, olha isso e tal, o que é que tu achas e tal, eu queria uma opinião. E as meninas, as filhas dele, sabendo exatamente dessa confiança mútua que havia, elas me telefonavam muitas vezes, primo, dá uma ligada para papai, fala sobre isso e tal, porque ele está na dúvida. E uma vez, por exemplo, ele foi ao Pará, votou, e no mesmo dia vinha de volta para Brasília. Aí eles telefonaram a Júlia Maria. Primo, papai está querendo voltar, está com o avião marcado para o começo da tarde, vai voltar de manhã e vai para Brasília. E vai ficar, o pessoal vai dizer, bem, ele veio aqui só para voltar, não tem interesse maior e tal. Dá uma ligada para ele, ver se ele reflete sobre isso e tal. E está bem. Aí ele deu uma ligada. Jarbas, eu estou tendo notícia de que tu já queres vir, voltar amanhã de manhã e vir para Brasília imediatamente. Pois é, primo, o que vai se fazer aqui e tal. E não faça isso. Porque dá a impressão que tu vieste só por uma obrigação. Em vez de querer ter um contato com o povo também e tal, essa coisa. Aí ele, não, tá bem. Aí me telefonou depois, papai adiou a viagem mais 2, 3 dias. Então eu estou relatando isso para mostrar se a troca de ideias que se teve sobre vários aspectos. Tal. O Jorge, ele agora está muito adoentado, não é? Bem adoentado, com dificuldade mesmo de falar, de articular os raciocínios. Fala, conversa e tal, mas com dificuldade. Com dificuldade. Ele esteve uns 4 anos muito mal, mas conseguiu, até se esperava que não sobrevivesse ao dia seguinte. Mas recuperou-se. Depois disso, chegou a voltar a escrever, fazer discurso, mas agora caiu outra vez, não está bem. Não está bem.